Capítulo 19, Progressos 100%. Poderoso pocionista. Com todos olhando, Shenhui olhou para a poção em sua mão e caminhou até Mestre Aldas. Ele deixou o mestre sentir o cheiro e recebeu alguns sussurros, só então preparou um antídoto em uma enxurrada. Ele bebeu primeiro, depois cerrou os dentes e bebeu o veneno de Sandro. 1 segundo, 2 segundos. 1 minuto, 2 minutos se passaram. O humano ainda estava vivo. Em vez disso, ele pareceu surpreso. Parecia que o antídoto de Mestre Aldas funcionou. A plateia imediatamente aplaudiu. Independentemente disso, pelo menos a reputação de Dark Moon City foi salva. Só tinha cara amarga quem apostava no ser humano envenenado até a morte. Claro, Shenhui ficou surpreso porque o progresso de inicialização do Super System que estava estagnado na verdade subiu para 91,5%. O efeito não foi ruim. Na verdade, subiu 1,5% com a condição de alto progresso de conclusão. Os dois árbitros mestres olharam para Shenhui que estava são e salvo, depois olharam para Sandro. Sandro teve uma grande surpresa. Ele nunca pensou que Aldas fosse tão poderoso a ponto de analisar a composição do veneno apenas pelo cheiro. Ele teve sorte. A surpresa de Sandro durou apenas alguns segundos e ele imediatamente começou a preparar uma poção. Foi apenas um teste agora. O aprendiz humano era obviamente um novato, então não precisava se preocupar com a velocidade. Ele poderia configurar um veneno complexo com tranquilidade. 10 minutos depois, o novo veneno de Sandro foi introduzido novamente e Shenhui mal conseguiu misturar uma parte da receita. Até o público amador percebeu pelo olhar ansioso de Aldas que a situação não era boa. Como o anterior, Shenhui tomou a poção novamente nervosamente, aceitou a análise e orientação de Aldas. Então ele primeiro bebeu o antídoto preparado e depois bebeu o veneno de Sandro. O resultado mais uma vez surpreendeu o genial pocionista e os mestres de poções. Depois de um tempo, os humanos ainda estavam funcionando, e o progresso inicial do sistema atingiu 94% enquanto o público aplaudia. Shenhui mal conseguia esconder sua empolgação. Deixe a tempestade ficar mais pesada. A fim de provocar o desejo de vitória de Sandro, Shenhui olhou com um olhar doloroso para o terceiro julgamento de veneno. Ele lentamente se sentou no chão com as mãos segurando o estômago enquanto seu corpo tremia levemente. O estilo de performance sutil e detalhado deixou o público ansioso. Mesmo Athena não pôde deixar de ficar preocupada. Quando todos estavam focados, o humano levantou-se novamente instável. Depois de cambalear alguns passos, ele finalmente se manteve firme e ofegou em direção à mesa. Ele revelou um olhar como se estivesse quase morrendo. Athena e todos aplaudiram, exceto a pequena Loli ao lado balançando a cabeça gentilmente, usando as palavras do humano, sua atuação carece de conotação. Ele é no máximo um nível de personagem secundário. Se fosse eu, pelo menos conseguiria a indicação ao Oscar. Isso é impossível. O rosto de Sandro estava cheio de descrença. Ele cerrou os dentes e gritou. Ele havia sido intitulado como o gênio por quase 100 anos. Quando seu nome chocou a nação, aquele miserável elfo negro ainda era um aprendiz em algum lugar. Se não fosse pelo juramento de criar um novo veneno,
ele teria sido um mestre por muito tempo. Mesmo aqueles mestres de poções lhe deram seus respeitos. Uma pessoa tão medíocre que contava com o apoio e financiamento da princesa real para passar relutantemente na avaliação de nível mestre, como Ardas poderia curar o novo veneno dele, como um gênio de nível mestre que se desenvolveu secretamente por anos para ter sucesso na criação deste novo veneno letal. Era um fato conhecido que a desintoxicação era mais difícil do que o envenenamento. Especialmente em tal situação, estava sujeito a restrições de tempo e material. Seria possível para algumas pessoas dar a Ardas o novo veneno que ele desenvolveu secretamente por muitos anos para que Ardas pudesse pesquisar seu antídoto. Essa hipótese era obviamente impossível. Como muitas outras cidades no reino demoníaco, os residentes da propriedade Lua Negra eram altamente territoriais. Embora Shenhui fosse humano e estivesse sendo tratado com hostilidade, por enquanto, esse aprendiz representava a Lua Negra aos olhos desse público enquanto os da capital eram estrangeiros. Então vaiaram Sandro. Com um corpo tão fraco ainda ousa desafiar Mestre Ardas. Que gênio é esse? Ele não pode nem rivalizar com nosso aprendiz mais fraco na Lua Negra. Volte para a capital e treine antes de vir. Acho que o veneno dele não mata nenhum verme. Se eu fosse eu, seria mais fácil do que aquele humano. Sendo intitulado como o gênio número 1 por anos, Sandro nunca experimentou tanto desprezo. Ele estava furioso porque seu rosto estava pálido. O contra-ataque mais poderoso por enquanto era envenenar o humano até que não restasse mais nada dele, para que o público pudesse calar a boca. Sandro respirou fundo, seu ego havia desaparecido completamente. Finalmente, ele se acalmou. Como Ardas era um profissional que escondia sua luz debaixo do alqueire, Sandro também deveria ir com tudo e usar todo o seu potencial para derrotar o adversário. Desta vez, Sandro queria configurar sua maior conquista nestes anos, Soeatin Poison. Depois que a pesquisa foi bem sucedida, ela foi testada em um viverno venenoso. O resultado foi que nem mesmo o viverno suportou o veneno. Foi muito difícil configurar o veneno devorador de almas. Mesmo com o nível atual de Sandro, havia uma certa chance de falha que vinha acompanhada de grande perigo. No entanto, Sandro não poderia mais se importar tanto. Ele queria provar a todos que ele era o mestre de poções genial mais notável, e o resto dos gênios eram apenas seus trampolins. Olhando para Sandro ofegante agora há pouco, Shenhui estava preocupado que esse cara de repente tivesse um ataque cardíaco ou até mesmo um acidente suicida como Ardas naquela época. Atualmente, o supersistema chegou a 98%, só mais um pouquinho. Irmão Sandro, a revolução ainda não deu certo. Camarada, você ainda precisa trabalhar duro. Você deve segurá-lo. Se Sandro soubesse que Shenhui ainda estava torcendo por ele, ele ficaria tão emocionado com sangue escorrendo de seu nariz, boca e olhos, mas neste momento, o Lich estava completamente focado em preparar a poção. Era inegável que esse Lich, que deveria ser habilidoso em magia, realmente tinha um talento extraordinário em farmácia. Quando ele entrou no ritmo, sua ansiedade e raiva gradualmente se acalmaram, deixando apenas o foco. Mestre Kemp olhou para Shenhui e sutilmente percebeu que algo estava errado, mas não conseguiu identificar qual parte estava errada.
Desde a segunda falha de Sandro, Mestre Kemp passou a prestar atenção nas ações do aprendiz humano. Pelo movimento desajeitado e abordagem desconhecida, Shenhui era definitivamente um novato. O antídoto que foi preparado lentamente parecia ser apenas algumas das receitas mais básicas. Era impossível ser usado em tal nível de batalha de vida ou morte. Além disso, a configuração do antídoto desse cara era ainda mais confusa e irracional. Alguns eram até venenos. Ele realmente não sabia que conselho Ardas deu, mas aconteceu para curar o veneno mortal de Sandro. Assim como o mestre Kemp estava confuso, Sandro finalmente completou a configuração do veneno devorador de almas. O pocionista genial que teve seu espírito de luta despertado atuou perfeitamente desta vez, pois a configuração foi bem sucedida de uma vez. Sandro segurou cuidadosamente a poção em suas mãos, sentindo a forte confiança de ser um gênio voltando para ele. Ele acreditava firmemente que mesmo um dragão de verdade engolia essa poção, era impossível que nada acontecesse. Só que Sandro parecia ter esquecido que existia uma espécie de dragão que era a chamada origem do veneno. Embora o veneno devorador de almas fosse poderoso, estava longe de atingir essa altura. Além disso, mesmo o terrível veneno do dragão não poderia fazer nada para um aprendiz novato. Quando Shenhui tomou a poção e foi para Ardas novamente de acordo com o roteiro, Sandro falou: espera. Antes de vocês dois morrerem, tenho algo a dizer. Sandro olhou para Ardas e Shenhui com ar dissimulado. Ardas, eu sei que você não está ferido. Você fez seu aprendiz participar inteiramente porque você tem inveja do meu talento, então você quer me humilhar em público. O discurso de Sandro usou e ressoou por toda a arena. O ambiente foi imediatamente acalmado. Ardas, em primeiro lugar, devo admitir que você é um gênio que foi subestimado. Você curou meus 2 primeiros venenos mortais pelas mãos de seu aprendiz. Com seus talentos, você não deveria ficar nesta pobre e feia cidade. Infelizmente, você é extremamente idiota por ter recusado o convite dos 2 mestres e a gentileza do regente. Então, você tem que morrer hoje. Essas palavras foram muito arrogantes, ignorando completamente a presença da princesa Royal Shay. O público ficou furioso depois de ouvir que Sandro desprezava a cidade da Lua Negra. Os olhos de Joseph se estreitaram ligeiramente. Sandro veio para a cidade da Lua Negra para desafiar. Foi realmente instruído pelo regente Obsidian. Não só para expulsar e eliminar Ardas, mas também para lembrar a princesa real. Parecia que as atividades da princesa Shay nesses anos gradualmente atraíram a atenção do regente. O que o Regent Obsidian precisava era de um animal cativo que pudesse ser abatido à vontade, em vez de uma fera que pudesse contra-atacar a qualquer momento. A visão de Joseph moveu-se sorrateiramente para o rosto de Shay. A princesa real não demonstrou nenhuma raiva ou pânico em seu rosto, ela ainda assistia calma no palco como um bloco de gelo que nunca derrete. Com apenas sua morte não foi suficiente para pagar por sua humilhação. Eu quero que as pessoas próximas a você sofram uma dor inimaginável. O tom de Sandro era extremamente medonho. Ardas, por que você não bebe esta garrafa de veneno devorador de almas? Eu vou manter a vida do seu aprendiz, mas vou castrá-lo e depois entregá-lo a um demônio homossexual para que ele seja tão bom quanto a morte. Foda-se. Shenhui estava todo arrepiado.
Não esperava que Sandro fosse tão cruel. Desde o cruzamento de almas, ele estava tendo uma forte intenção assassina para uma pessoa pela primeira vez. De qualquer forma, esse bastardo deve morrer. A expressão de Sandro foi ficando cada vez mais sinistra e de repente sorriu. Ah, certo, você ainda não tem uma irmã que foi perdida desde jovem. Farei o possível para encontrá-la e treiná-la para ser a mais barata. Se eu ficar entediado, ainda posso usá-la como uma cobaia de veneno. É uma ideia tão maravilhosa apenas pensar sobre isso. Os olhos de Aldas instantaneamente se tornaram ferozes e faíscas elétricas azuis começaram a aparecer em seu corpo. Era claramente um sinal de um surto. Sandro era destemido. O próprio Lich era uma raça com talento mágico. Além disso, uma vez que Aldas o machucasse fisicamente, Aldas seria julgado como perdido nesta batalha de vida ou morte que equivalia a uma pena de morte para o Elfo Negro. A grande maioria do público não entendeu as regras. Olhando para a situação, parecia estar se transformando em uma luta física, seu interesse aumentou muito e seus aplausos foram ainda mais altos. Mestre? Shenhui percebeu que a situação estava indo mal, então ele foi para o lado de Aldas e sussurrou: se você quer que esse desgraçado morra, me escute. Eu tenho um plano. Aldas recobrou sua mente e suprimiu temporariamente a raiva em seu coração. Que plano você tem? Shenhui aproximou-se do ouvido de Aldas e contou-lhe a sua ideia espontânea. Aldas, que inicialmente estava zangado, ficou fascinado e olhou para Shenhui com uma cara estranha. O aprendiz humano acenou com firmeza para ele, fingindo ouvir as instruções do mestre. Ele então caminhou com Sandro alguns passos e disse em voz alta: Mestre acabou de dizer que você é um lixo, fingindo ser um gênio e enganou todo o império por muitos anos. Ele pode simplesmente soltar um peido e envenená-lo até a morte. Quanto a esta poção, é como suplementos, não tem muito tóxico. Enquanto dizia, ele veio até a mesa, simplesmente misturou algumas garrafas de poção e bebeu como antídoto. Ele então levantou a cabeça e bebeu toda a garrafa de Soeatin Poison. Os olhos de todos estavam concentrados no aprendiz humano. Eles viram o corpo de Shenhui tremer um pouco e seu rosto ficou estranho. Que tipo de expressão é essa? Ele realmente parece muito animado. Inclusive o próprio Sandro ficou pasmo. Foi realmente um suplemento agora. Claro, a empolgação de Shenhui não era por esse motivo, mas era porque o veneno devorador de almas agora era realmente eficaz. O progresso do Super System finalmente atingiu 100%.